Esse probleminha aí, que é o probleminha do resto, né? Esse resto é comentado no capítulo 4. E o Matemática para Vencer pega também, coloca exemplos do capítulo 4, coloca também no capítulo 5, né? Para poder manter, né? Quem aprendeu a atividade do 4 tem que fazer de novo aí no 5, né? Então é uma graduação, como eu falei lá no vídeo. Você tem que sempre um assunto puxa o outro. Então vamos lá. O grande problema desse daí, do E26, é porque ele misturou aí problema de resto com problema de expoente, resto de expoente, que a gente chama problema do gigante, né? Então eu já fiz um vídeo, depois dá uma olhadinha lá no canal, vou passar novamente esse vídeo, tem lá esse problema do gigante, né? E explica bem direitinho como é que se faz esse problema do gigante, né? De expoente aí, tá? Vamos fazer esse problema aí para poder tentar que vocês entendam que as crianças, e puderem repassar para as crianças. Então tem aí, eu tenho 3 termos, eu dividi, ó, primeiro termo, que é o do expoente, que é o que causa maior crítica, né, maior dificuldade na realidade. Eu tenho 3 termos. Vamos fazer esse aqui por último, tá? Vamos fazer o 237 resto por 5, ou seja, eu quero saber o resto da divisão desse número por 5. Vê, quando é resto, não precisa dividir, apenas ele está pedindo o resto da divisão. Então, o número mais próximo divisível por 5 é o 235. Qual é o resto da divisão aqui? O resto vai ser 2, ok? Porque o mais próximo é 75 e sobra 2. Se eu for fazer a divisão vai dar resto 2 aqui, ó. Nem precisa você fazer a divisão. A gente aprende isso em critérios de divisibilidade também na questão de resto, capítulo 4. Esse número aqui, ó, 2723, né, divisível por 5, também não vai precisar fazer conta, né? De cara a gente olha que o resto é 3, né? Então, o resto é 3, porque o número mais próximo divisível por 5 é 2720. Eu acredito que essas duas partes aqui, as crianças que estão minimamente acompanhando o curso, né, vão entender direitinho, né? Porque resto por 5 é um dos mais fáceis de entender, né? Porque 5, o número termina em 0 ou em 5, que é divisível por 5, né? Então basta achar o número mais próximo e ver a diferença para achar o resto, né? Então, ou se não souber, divide por 5 e acha o resto, tá ok? Então essa parte aí não tem muita dúvida não. O problema maior realmente está no 272 elevado, né? 272 elevado a 273, né? Isso é o que o chat chama de problema do gigante. Vou voltar ele aqui. Problema do gigante. Por que a gente chama esse problema do gigante? Porque é um problema que quando o aluno olha, ele se assusta, porque é um gigante muito grande, número grande, né? E a gente transforma esse gigante num anãozinho, né? Começando de pequenininho e vai achando a sequência. E depois da sequência você vai descobrindo paulatinamente como é que vai funcionando isso aí. Pessoal, em resto mesmo, de potência, como é que você faz? Primeiro você acha o resto aqui, ó, aqui dentro, e por 5. Então, 272 dividido por 5. Então, também não precisa fazer a conta, né? Se quiser fazer, pode fazer, mas o resto vai ser 2, porque o número mais próximo divisível por 5 aqui é 270. Né? Para 272, resto 2. Então, esse resto por 5 vai ser a mesma coisa desse resto aqui, ó, 2, que sobrou do resto interno aqui, ó, 2, elevado a 273, tá? É esse o grande pulo do gato que a gente chama, né? Você pega o resto da divisão interna aqui, que vai dar 2, e faz esse 2 elevado a 273 e faz a seguinte pergunta: quem é o resto dessa divisão por 5? Então já reduziu um pouquinho o problema, né? O problema é grande ainda, porque tem 273, mas essa parte interna já diminuiu, né? Não é um gigante tão grande, né? É um gigante meia boca aí, né? Um gigante menorzinho. Então vamos lá agora descobrir como é que eu faço isso aqui, esse resto da divisão desse número aqui, ó, por 5, tá? Então vamos transformar ele num problema menor, vê? O resto da divisão, se fosse por 1, né? Por 5, 2 elevado à primeira é igual a 2, e o resto de 2 por 5, tá aqui, ó, resto por 5, né? O resto de 2 por 5 é o próprio 2. Ou seja, se eu tento dividir 2 por 5, não tem como, em números naturais, o resto vai ser o próprio número, o próprio dividendo. Tá bom? 2 elevado à segunda agora.
Então, ó, isso aqui vai ser 4. 2 elevado à segunda é 4. E o resto da divisão por 5 é o próprio 4, porque continua sendo aqui o dividendo menor do que o divisor, que é 5. Ele está perguntando o resto por 5. Tá? Aí você faz assim, opa, 2 elevado à terceira. Isso aqui vai ser igual a 8. Já muda, né? Porque o resto por 5 é igual a 3. Né? Observa que esse resto aqui, ó, vai ser igual a 3. Né? Então, vou ter aqui, ó, 2, 8 e o 3, que é o resto por 5. Ou seja, 8 dividido por 5 vai dar 1 aqui e resto 3. A gente faz de cabeça, né? Porque dá para saber que o resto da divisão de 8 por 5 é igual a 3. 2 elevado à quarta. Observa que eu estou aumentando o gigante, né? Aí vai dar 16. E o resto por 5 é 1. Ok? Aí o que acontece? Vamos fazer mais aqui, ó. 2 elevado à quinta. Sempre multiplica por 2, né? Cada vez 32. Não é tão difícil de achar essa sequência aqui, porque sempre multiplica por 2. É 2, 4, 8, 16, 32. O resto por 5 é igual a 2. Observa que esse número começou a se repetir, ó. Eita, que legal, tá vendo? Se repetir, ó. 2 elevado à sexta, 64. Opa, o resto por 5 é 4. Começou a se repetir. 2 elevado à sétima é 128. Opa, deixa eu voltar aqui. 128. O resto 128 por 5 é 3. Então não precisa mais fazer, né? Porque a gente já achou a sequência. Vê só, a sequência é 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Essa sequência é uma sequência que varia de 4 em 4. Ok? Observa que aqui é o primeiro número. Observa o expoente, ó. E aqui é o segundo número, o expoente. Tá? E o objetivo é saber quem é o resto da divisão, né? Quando esse número... Opa, deixa eu voltar aqui. Não apaga, né? Opa, Jesus. Deixa eu botar aqui. De 4 em... Oh, botei um número mais... De 4 em 4, né? E vai aumentando a sequência, né? E aqui é a primeira posição. Só que ele quer 2 elevado a quanto? Ele quer 2 elevado a 273. Então, a posição que ele quer saber aqui, que número vai acontecer em 2 elevado a 273, tá? O problema virou um problema mais fácil, com um problema de sequência, tá? 2, 4, 3, 1, que também a gente falou. 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1. E ele quer saber essa posição aqui, ó. Que posição é 263? Que número vai acontecer na posição 263? Então, como o número varia de 4 em 4, ó, 2, 4, 3, 1, e a sequência varia de 4 em 4, basta dividir 2, 3, 2, 7, 3, dividir por 4. Tá? Não precisaria nem dividir o número todo, mas vamos dividir agora, né? 27, o número mais próximo aqui vai ser 6. 6 vezes 4, 24. Aí desce o 3. Aí 3 novamente aqui, uma divisão normal. Vai ser 7, 8, né? 8, 32. 8, 32. E sobrou 1. Observa que esse problema de sequência, ele vai dizer exatamente que número vai ocorrer na posição 273. Vê, aqui é a primeira, segunda, terceira posição, quarta. Primeira, segunda, terceira, de 4 em 4. Então, a posição 1, que ele restou 1, então a posição 1 vai ser o número que ocorre aqui, ó, nessa posição, 2. Tá? Ó, isso aqui vai dizer a posição do problema de sequência. Ok? Vou fazer outros vídeos de sequência, tá? Então, o que acontece? O resto da divisão de 2 elevado cadê? A 273. A 273. Tem até aqui ele novamente, eu apago aqui. Opa. Excluir. Excluir. Vai ser quem? Vai ser o número 2. Tá? Aí vamos voltar agora. Então eu já descobri que o problema é 2 elevado a... Volta para 2 elevado a 7, 2, 3. Aí aqui. Depois ele soma, né? Mais dos 2, 3, 7 vezes 2, 7, 2, 3. 2, 7, 2, 3.
Tá, tô voltando aqui o probleminha. Excluir. Então aqui a gente descobriu, ó, pelo problema do gigante, tá? Que o resto é 2. Aqui, ó, também eu já achei o resto de 273. Vou fazer aqui direto, dá para fazer de cabeça. Que o resto por 5, ó. Daqui, ó. Resto por 5, resto por 5, resto por 5. Aqui vai ser 2 também, tá? E o resto por 5 vai ser 3. Beleza? Aí agora é só fazer essa expressãozinha. 2 mais 2 vezes 3, 6, que é igual a 8. Resto por 5 igual a 3. Ok? Então, é fácil? Não. É difícil? Não. É apenas falta de prática. Depois que eles fazem 1, 2, 3, 4, 5, várias vezes, eles vão ficar, ó, filé nisso aí. Vão chamar de problema do gigante, vai ser super fácil para ele. Basta praticar, tá? Então é calma, fazer exercício, perguntar, tio, como é que faz, que a gente vai responder com a maior boa vontade do mundo, tá bom? Obrigado por tudo, valeu.